Nesse vídeo eu vou te falar por que eu botei Caixa de Seguridade no meu portfólio, falar um pouquinho quais são os meus interesses em ter seguradores na carteira, porque eu acho vantajoso, a questão da previsibilidade e por que essa ação me cativou tanto ao ponto de fazer eu virar um novo acionista dela. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Caixa de Seguridade e o mundo das seguradoras, fica nesse vídeo e vambora. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Falar um pouquinho sobre a Caixa de Seguridade, a nova ação na minha carteira. Eu comecei, vocês podem ver que eu tenho 53 mil, tá? Alocados no meu portfólio inteiro. Eu comecei com um dinheirinho de 3 mil nela, tá? Eu não costumo começar numa ação já muito grande, tá? Eu sou muito adepto àquela teoria de você comprar em escadinha, fazer seu preço médio, que você não busca nem o fundo nem o topo, você vai comprando todo mês e quando tiver mais segurança, obviamente, você faz um aporte maior ou menor. Então eu achei 3 mil reais um valor adequado, visto que saiu o resultado dela. Vou até trazer aqui para vocês, vou falar um pouco para vocês o resultado da Caixa de Seguridade, falar o que que eu acho sobre ela. Já adianto que tem um payout de 92%. É muito grande o payout dela. Ela também está com dividendos abertos, já está no investidor 10, então eu vou falar um pouco quanto eu vou ganhar também. Então esse vídeo vai ser muito interessante. Então, primeiramente, eu vou falar o porquê que eu gosto de seguradores. Vocês podem até perguntar, nossa, Breno, por que você comprou Caixa de Seguridade se você já tinha BB Seguridade na sua carteira? E, cara, por mais que sejam dois ativos da mesma família, digamos assim, seguradoras, elas fazem coisas diferentes em questão de seguros, né? A Caixa de Seguridade está muito atrelada a você adquirir um imóvel para você, que é quem te diz de seguros habitacionais. E a BB Seguridade é mais atrelada ao agronegócio, que é a parte do Brasil que o Brasil tem mais maestria em produzir. Mas a gente sabe que tem um problema no agro hoje em dia, né? A gente vê com o BB Seguridade, com o Banco do Brasil. E é bom você ter seguradoras. O Warren Buffett ficou muito rico com seguradoras da carteira. Não, obviamente, que eu busco ficar rico com o Warren Buffett, mas para mostrar que são, sim, empresas resilientes. E você tem outro setor, sabe? Outras atividades que rolam na seguradora, eu acho muito importante. Por isso, sim, eu comecei aqui. Já dá pra ver que ela cresceu já quase 2%. Obviamente, isso é muito irrelevante, mas eu sim busco crescer meus aportes nela. Na minha planilha de preço teto dela aqui, a gente consegue analisar direitinho com a seguridade, 3 bilhões de cotas no mercado. A cotação de hoje está de 3,77, com uma margem de segurança de 11,60% ainda. Eu tava bastante tempo já querendo investir na Caixa de Seguridade e quando ela passou de 13 reais, eu falei, cara, será que eu perdi a oportunidade? Mas saiu esse resultado, eu estudei mais um pouquinho, eu vi alguns vídeos de alguns colegas de profissão que eu gosto muito, eles também incentivaram bastante e, de fato, é uma empresa que tá com margem, sabe? O dividendo projetivo dela para esse ano é de 8,9%. Cara, isso é bastante coisa para uma ação de 13 reais, sabe? A gente consegue analisar que já tem dois trimestres já, dois realizados. Então, o projetivo que a gente faz é basicamente pegar o mesmo valor que teve no segundo trimestre e projetar para os próximos meses, né? Fazendo aqui um lucro por ação de R$ 1,23. E você pegando todos isso pela cotação, você tem quase 9% de dividendo. Ou seja, meu preço-alvo dela é de R$ 15,37. Aí você pergunta, nossa, Breno, mas por que então o Caixa de Seguridade é tão bom? Por que seguradores em si são tão bons? Cara, o primeiro é... Eu gosto muito pela previsibilidade, como já falei, que é isso aqui, ó. Elas não possuem dívidas, tá? E isso é um ponto que é fundamental porque a gente sabe que as empresas brasileiras elas precisam se endividar bastante para crescer e não é um fácil seguradores. E a taxa Selic, em vez de ser empecilhos, o financiamento para o CAPEX, para os maiores investimentos para si próprio, vão ficar mais caros, né? A gente consegue ver a soja 3 como está agora. A Raizen está com um endividamento enorme por causa da Selic. E acaba que a Selic não é um empecilho para os seguradores e eu vou provar para vocês agora. Se a gente vier aqui no release de resultados, tem aqui bonitinho resultados. É, 1 bilhão nesse trimestre, um ROI de 70%. Isso é muita coisa, gente. Um ROI de 70% é bizarro.
um payout de 92%. Você consegue analisar aqui na minha planilha de preço-teto. Já está com o payout já que eles divulgaram, então está completamente atualizada. Mas seguindo, uma receita operacional de 1,4 bi. Beleza. Mas por que você está falando da Selic então, Breno? Se a gente for na DRE delas, a gente consegue analisar isso aqui, olha. Receita financeira. Você concorda comigo que o resultado operacional de uma empresa, que no fato foi de 1,1 bi, é o que ela tá propícia a vender? A venda de produtos ou serviços, né? É o operacional da empresa. Mas o que acontece com as seguradoras? A seguradora ela vende serviços. Então você contrata o serviço de seguradora, mas não é sempre que a seguradora vai te pagar o serviço. Por exemplo, você pagou durante 10 anos seguro do seu carro. Vamos dar um exemplo bem básico. Cara, tem vezes que passa 10 anos e você nem gasta seguro, sabe? Mas você tem que ter. Você fica 2 anos sem receber esse seguro porque a gente paga o seguro para não precisar usar, né? Tem essa fala no Brasil que a gente paga torcendo para que nunca seja usado, né? Tá, então o que a seguradora faz com esse dinheiro? Poxa, ela não tem dívida, ou seja, ela não precisa se alavancar para crescer. Esse dinheiro que todo mundo paga para ela todo mês vai para onde? Aí que tá a receita financeira e as despesas financeiras que dá o resultado financeiro. O resultado financeiro é todo o rendimento de dinheiro da própria empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? Ela pegou o seu dinheiro do João, de todo mundo que paga pelo serviço de seguros dela, e enquanto ela não usa esse dinheiro, ela vai pôr numa Selic da vida. Ela vai pôr num tesouro. Ela vai pôr na caixinha da Nubank. O que eu quero dizer é, esse dinheiro fica rendendo. Porque ela não precisa se alavancar para crescer. Ou seja, você paga um serviço que provavelmente você nem vai receber, você torce, você evita para que não seja pago o que você contratou, e o dinheiro que você gastou contratando os serviços fica rendendo. Independente do cenário, vai gerar lucro para a empresa, sabe? Aí você fala, nossa, Breno, então a Selic é bom? Cara, talvez sim, talvez não, porque quando a Selic cair, vão ter mais pessoas consumindo, vão ter mais pessoas comprando os serviços seguradoras. Então não tem como você cravar de fato que a Selic é boa ou ruim para seguradoras. Eu particularmente acho que a Selic é ruim para qualquer tipo de empresa, mas ela acaba se beneficiando com a Selic alta e o Brasil no curto prazo, tem uma projeção de Selic alta, sabe? Eu acho que na história do Brasil isso tá intrínseco na gente. Então, descendo um pouco aqui no relatório dela, a gente tem a página de resultado financeiro e fala a porcentagem que está alocado, tem pré-fixado, tem pós-fixado em fundos, tem inflação em fundos, então tem todo esse cuidado para realocar esse dinheiro que estaria parado e continuar rendendo e gerar um caixa, sabe? Pode acabar virando dividendos, pode acabar, poxa, aumentando o payout, por que não? E isso é muito benéfico para a gente que pretende investir nela. Se a gente pegar aqui no Investidor 10 nos últimos 5 anos, a Caixa Seguridade, se você tivesse investido R$ 1.000, hoje você estaria com R$ 1.925. Então é uma valoração bem grande. A gente tem no mercado financeiro que em 7 anos você duplica seu patrimônio, né? Então você duplicaria em 5, basicamente duplicaria, né? Então é algo muito positivo. Cara, olha isso, ela chegou a valer R$ 5 em 2022, sabe? A Caixa Seguridade ganhou muito nome nesses últimos tempos. O próprio Bart já falou sobre ela. Tem umas pessoas que vêm falando dela porque tá de fato performando bem. Então é uma empresa que sim tem que estar no radar de todo mundo. Como eu disse, meu preço teto nela é de R$ 15,37. A gente tem ainda 11% mais segurança. Pegando aqui os proventos dela, a Datacom, se eu não me engano, é em novembro. Vou confirmar para vocês agora. A Datacom dela é dia 3 de novembro, ou seja, tem tempo ainda para aumentar esse patrimônio. Eu tenho 220 ações, talvez eu chegue a 250. Eu já tenho um dinheirinho em caixa que é de oportunidade, está rendendo a Selic, fazendo um pouco de papel das seguradoras. E, cara, eu vejo uma ação de muita oportunidade sim, tá? Como eu disse, cara, é muito difícil você ver no Brasil um ROI desses, 70% de ROI. Pois tem 92% de payout, então de fato é uma ação que tem que estar no nosso radar. E o vídeo é esse, é falar um pouco por que eu trouxe ela na minha carteira. Eu estou muito ansioso para ver como ela vai performar nesse curto prazo. Eu confesso que essa parte ramo habitacional é uma parte muito que
do brasileiro, né? Os brasileiros têm em si esse som da casa própria, então eu acho que se encaixa muito bem com a nossa cultura. E o agro tá deixando a desejar um pouco, essa inadimplência é muito grande. E o Porto Seguro cresceu muito também. Inclusive, o Porto Seguro tem uma certa aliança com o Itaú, né? E onde Itaú entra, faz sucesso, não tem jeito. E eu vi a Caixa de Seguridade como uma boa oportunidade de ter outra seguradora e tirar essa concentração toda, sabe? No agro, na BB Seguridade, porque, poxa, já é a minha terceira posição na minha carteira. Ela tava com o Datacom aberta ainda, fechou hoje, inclusive. E, cara, eu vou ter cerca de quê? Eu já tô com 11% da minha carteira. Se você somar ela com o Banco do Brasil, teria 30% da minha carteira. Não vou chegar a uma exposição de 35%, 40% da minha carteira no Banco do Brasil, né? BB Seguridade, Banco do Brasil. Então eu tô diversificando, acho que faz muito sentido para você diversificar. Diversifica, se você está em só ações, no meu caso, não no meu caso, só ações, né? Eu tenho um pouco de ETFs também, que eu vou fazer um vídeo também falando um pouco sobre eles, o que que eu acho sobre eles, quais são minhas premissas. Mas, cara, se você tem só ações, você tem que se diversificar em setores, tá? Você gosta de seguradoras? Poxa, tem uma seguradora de uma vertente, uma de outra vertente. Poxa, banco? Poxa, tem o Banco do Brasil e, pô, tem o BR Partners, que é de M&A, que é uma parte mais de mercado financeiro de fato. Então faz muito sentido isso, na minha humilde opinião. E é isso, cara, aumentando os aportes, um passo de cada vez, tá com a Tacom aberta, já trouxe aqui que tem um payout muito alto, um ROI muito alto, então é uma baita oportunidade, posto 10% de margem de segurança, então não é pra ignorar, sabe? Então o vídeo de hoje foi esse, galera, espero que vocês tenham gostado, dá um like, comenta, qualquer tipo de incentivo é muito importante pra mim, quem tá começando agora. Eu fiquei um tempo sem vídeo porque eu tava no TCC, tô na reta final da faculdade, então eu tô voltando com tudo, agora deu uma maneirada nas aulas, e eu conto com o apoio de vocês. Valeu!